Boa noite a todos. Bem, eu tinha um filho autista severo. Ele faleceu esse ano. Ele faleceu no início desse ano, dia 5 de janeiro. Eu lutei por um ambiente, um lugar adequado para o Eduardo, por uns 9 anos, 10 a 9 anos, buscando um lugar certo para o autista. Porque ele foi diagnosticado com autismo aos 2 anos e meio, pelo Dr. Sérgio Antoniuk, e eu nem sabia o que fazer. Então, eu coloquei ele na PAI. Mas, vendo que não estava tendo progresso no desenvolvimento dele, eu passei a procurar outras alternativas. Indo para fora de São Bento do Sul, fui em algumas associações, algumas clínicas, e eles aconselharam de que eu procurasse um lugar adequado para autistas. Não havendo aqui em São Bento do Sul, começou a minha luta, né, e teve uma pessoa que ajudou a inserir o Eduardo na escola, que na época ele era prefeito, que é o Fernando Malon, porque a gente estava ainda buscando o que fazer. E eu entrei no Ministério Público pedindo ajuda, e o qual foi feito um TAC. E esse TAC foi cobrado na gestão, das outras gestões, mas nada foi feito. Na gestão do Fernando Turic, então, ele foi cobrado, ele ia ser notificado, e ele fez o centro de autismo. Abriu lá o local. Meu filho, dentro de anos que estava na PAI e não teve desenvolvimento, 2 anos que ele pôde frequentar o centro de autismo, ele teve muito desenvolvimento. O Eduardo, como era dependente, até para escovar os dentes, passou a fazer seu prato de comida, passou a recolher roupa, pendurar roupa, pequenas coisas que no centro estava sendo trabalhado, porque eles precisam ter vida também. Mas, neste ano, já no início do ano, tive várias decepções, logo que o Dudu morreu, de que comentários de pessoas da Secretaria da Educação, de que querem fechar o centro de autismo. E a gente está lutando por uma associação, porque o centro de autismo foi comentado no início do ano, numa reunião com a secretária da Educação, não dá lucro. Não é para dar lucro, é para desenvolver as crianças, para desenvolver eles como seres humanos. Dia 8 ou dia 9 de outubro, eu não me recordo, tive uma reunião com o prefeito e com o secretário da Saúde, o qual o prefeito disse que não sabia de nada, mesmo ele participando da homenagem que foi feita para o Eduardo, de uma sala lá no Centro de Autismo. Ele falou que não sabia de nada que estava acontecendo. E o secretário de Saúde, o seu Manuel, disse que eu não tinha mais que me envolver em nada, porque meu filho já morreu. Acabou. Mas tem outros autistas. E a luta que eu comecei em São Bento do Sul, para o ambiente dos autistas, é por todos. Todos que estão lá são minha família. Não é porque o meu filho morreu que eu vou deixar assim. E também, né, temos advogado aqui, então sabe, o doutor Manuel, falou, porque nada mais que é cumprir esse TAC. Né, os advogados sabem o que é. Eu acho que todos sabem. Ele disse que ele não é obrigado a cumprir TAC nenhum. Mas eu já passei isso no Ministério Público para o promotor, de que ele não é obrigado. E ele quer que seja construído um CAPS, para acabar com o centro de autismo e pôr as crianças num CAPS. CAPS mais nada é do que uma substituição de hospitais psiquiátricos, que era de antigamente. Porque lá, como uma especialista em autismo, que eu conversei hoje, tem várias patologias, não é só autismo. Eu, como uma mãe de autista e uma mãe autista, Asperger, luto pelos direitos dos autistas. Eles merecem um ambiente adequado para eles. CAPS é para pessoas com outros problemas. Querem acabar com o centro de autismo porque não dá lucro.
Eu acho que isso está muito errado. Eles são seres humanos, são pessoas como nós. E eles podem ser inseridos na sociedade, sim, com terapias, com convivência um com o outro. Não indo receber medicamentos sendo dopado. Porque autismo não tem cura. Medicamento não cura. Terapias, outras coisas, sim. E o CAPS, pelo que o promotor me explicou, seria onde os autistas severos iriam frequentar para psiquiatra passar medicamentos e tudo mais, e os leves, eu não sei o que os pais, acho que iriam cuidar em casa, sabe? Então, eu nunca vou deixar de lutar pelo meu filho, pela memória do meu filho, e nem pelas crianças que estão no centro de autismo. Eu acho que todos aqui que são familiares de autistas, que estão presentes, com certeza viram o progresso, o desenvolvimento deles. O porquê de acabar com isso, eu não sei. Mas volto a dizer, CAPS não é lugar para autista. Obrigada. Vamos deixar todos, essa é uma questão de hora, vamos deixar todos poder fazer uso, por favor, né? E depois, quando todos eles fizerem suas colocações, a gente vai abrir o espaço para que cada vereador faça uma interferência, um questionamento, porque se deixar mais questionamentos para um vereador só, os demais não vão conseguir fazer. Depois nós vamos abrir, por enquanto vamos ouvir. Por favor, sinta-se em casa. Boa noite aos senhores vereadores, boa noite aos pais e amigos. Meu nome é Vanderlei Varela, sou pai de uma criança especial também. Eu queria fazer duas colocações. A primeira, relatar um pouco da história do meu filho, e a segunda, daí, falar um pouco. Então, assim, meu filho foi diagnosticado autista com 2 anos e meio, 2 dias e meio de vida. E aí foi diagnosticado epilepsia, foi tratado de epilepsia, convulsão e foi papai durante 4 anos, depois foi para a rede pública de ensino durante 8 anos, e aí falaram-se muito que não era déficit de hiperatividade e déficit de atenção. E aí ficou 8 anos na rede pública, e acompanhando a turminha dele, quando se formaram na 8ª série, a gente levou para a rede estadual. E na rede estadual, a gente bateu de frente com a palavra inclusão. Não houve inclusão nem com professores e nem com a escola da rede estadual. E aí pediram novos exames e laudos médicos e tais, e aí, com ele já com seus 17 anos, a gente sempre falava em traços de autismo. E aí foi diagnosticado autista, e a gente não conseguiu inserir ele na rede estadual de ensino, né, mesmo com a lei a nosso favor. E aí apareceu o Centro do Autismo, onde é que a gente levou ele, está lá durante 3 anos, né? E aonde que ele se sente super feliz, ele adora ir para a escola, ele pede para ir para a escola, aonde ele evoluiu muito na parte comportamental e tipo nos fazeres do dia a dia, né? Porque os autistas é através da repetição, né? Todo dia fazer a mesma coisa e tal. E hoje ele interage com os amiguinhos autistas dele e tipo assim tem uma vida muito mais evoluída e bem feliz, né? A segunda parte assim, ele está 3 anos no Centro do Autismo já, né? O ano passado eu vinha cobrando com o secretário da Educação o seguinte: por que no Centro do Autismo tem professores ACT contratados e não efetivos, como tem em outras escolas, né? Vendo que nossos filhos especiais precisam de um professor preparado que cria um vínculo com a criança repetitiva e conhece o problema de cada um, como tratar cada um, né? E aí a secretária de Educação falou porque não tínhamos uma APP e não podia efetivar um professor lá, né? E aí, em mês de março desse ano, a gente teve uma reunião com o secretário de Educação, o prefeito, e falaram-se muito assim que não via como ajudar o Centro do Autismo porque não tinha o CNPJ, não tinha uma APP, e que era vindo da secretária de Educação que era muito importante os pais fazer uma APP, para termos como requerer verbas, ajudas, enfim. E a gente falou que o que precisava fazer essa APP e falaram que precisava de um estatuto. E que a Secretaria de Educação ia entrar com esse papel, e eu como pai, representante dos pais, eu fui 3 vezes na prefeitura buscar que andamento, como é que está com a Secretaria de Educação, né, esse tal do estatuto para sair o APP, para a gente poder dar andamento, né, e a gente não teve retorno da prefeitura, da Secretaria de Educação, no sentido que está em análise, está em andamento, mas foi em março, né, então alguns meses que está parado. E aí, assim, a nossa indignação é que
para que tanto tempo para definir, para liberar, para a gente poder fazer essa app, para a gente conseguir ajudar o Centro do Autismo, que a gente quer fazer mais para os nossos filhos, né? E a gente, o ano passado, quando meu filho começou a ir, tinha 8, 10 crianças, hoje passa de 30, né? As estatísticas dizem que cada 100 crianças que nascem, um é autista. Em São Bento temos mais de 80 mil habitantes. Quantos autistas não foram diagnosticados ainda? E quantos vão nascer e vão precisar do Centro do Autismo? E lá já está um espaço reduzido para os nossos filhos, né? E então, essa é a nossa busca aqui na Câmara de Vereadores, é essa ajuda dos senhores, né, dessa Casa de Leis, para definir esse estatuto, para sair o CNPJ, para nós termos a nossa app. E na segunda parte daí, de contrapartida, que a gente está buscando isso, para nos auxiliar, para ajudar o Centro do Autismo, daí está esses boatos de CAPES, que eu, na minha opinião, eu acho que é contra o autista, nada a ver, né? E aí, assim, daí começam esses boatos, né? Vai falar com o prefeito, vai falar com o secretário da Educação, daí um fala uma coisa, outro fala outra coisa, e não se define nada, né? Então, o que nós, como pais, representantes dos pais, viemos buscar, primeiramente, é que não tem, já tem esse CAT, tem esses documentos, eu acho que não tem como inserir um autista junto com o que o doutor Manuel falou ali para a dona Andréia, né? Então, o que a gente vem buscar a ajuda de vocês para definir uma app, para ter no CNPJ, para a gente conseguir trabalhar com o Centro do Autismo, com nossos filhos, né? Essa é a nossa reivindicação que a gente vem pedir hoje, né? E pedir a intervenção de vocês também, que se é real essa história desse CAPES, que o doutor Manuel falou para a dona Andréia lá, que não aconteça, né? Que lá o espaço é reduzido, não tem nem espaço físico e muito menos como é que vai trabalhar com o psicológico dos autistas com CAPES misturado, né? Então, essa é a minha colocação. Obrigado, senhores. Obrigado. Antes da senhora fazer uso da palavra, só peço a anuência do plenário para mudar a tela aqui. Há pessoas que também nos acompanham de suas casas, essa sessão na tarde de hoje, né? HB Nilda Enoque Teles Borges, em São Paulo, está nos acompanhando também na sessão. Osmar Bredan, Diva Silva, Alzira Libel, Lemos, Ademir Siluzinski, Célia Gomes, Márcio Scherf, Júlio de Paula, Gislane Knopp, Oswaldo Randick, Nívia Sadowski, Vilmar Bueno Espeto, Anderson Wolff e Rosmari Santos. Essas pessoas de suas casas acompanham essa sessão, nos dão a honra de estar nos acompanhando. Por favor, sinta-se em casa. Boa noite. Meu nome é Maria, tenho um filho autista, o nome dele é João Vitor. Ele é aluno da rede municipal de ensino e frequenta o Centro de Autismo. Tive sorte do meu filho ser diagnosticado precocemente. Não me recordo a data, mas entre 2 ou 3 anos. Sendo seu tratamento iniciado no tempo certo e vejo o seu desenvolvimento. As professoras que atendiam no CEM Pica-Pau dizem, as professoras que são efetivas, né? Já levei ele algumas vezes, porque a minha menina frequenta, né? Então, às vezes, ele vai junto. Como ele mudou, como está diferente, como ele não falava nada. Meu filho começou a falar com 3 anos e meio, 4 anos. Assim, sem dúvida, está a maior prova de como acompanhamentos e terapias dá resultado, sim. Graças ao Centro de Autismo, que meu filho vem conseguindo acompanhar o ensino regular. Ele está no ensino regular, tinha uma menina que é acompanhante, agora tem uma que fica um pouco com ele, um pouco com outros, mas assim, consegue acompanhar, né? Matemática, então, para ele é super fácil. Assim, eu vejo em casa que ele é muito, em matemática, é muito fácil para ele. E com a graça de Deus, vai ser conseguir independente quando for adulto. Estou aqui para defender a instituição Centro de Autismo conforme os moldes atuais e, claro, melhorar mais com profissionais e com mais atividades. Nós, pais, somos contra a ideia, ou o projeto, ou o estudo que a Secretaria da Educação e a Secretaria da Saúde estão a desenvolver para fechar o Centro de Autismo e passar a atender os autistas no denominado CAPS-I. Eu comecei a pesquisar alguma coisa, se tem alguma coisa já em algum lugar que foi tentado, ou se tem algum lugar que já atendem pelos CAPS, né? Aí eu achei um artigo, né, da Gazeta do Povo do Paraná, do dia 9/5 de 2014. Foi a Berenice Piana. Berenice Piana foi a pioneira com autista, e ela que conseguiu fazer a lei do autista, fazendo com que eles fossem reconhecidos como deficientes, né? Então, ela foi a pioneira no Brasil. Autistas dizem não aos CAPs.
nos CAPs, criados pelo Ministério da Saúde para pessoas com esquizofrenia, necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, para tratamento contínuo, revela total desconhecimento do autismo e das suas especialidades. Por serem extremamente mal estruturados, os CAPs, na prática, estão longe do ideal para atendimento, principalmente daqueles que necessitam de tratamento mais complexo, como é o caso do autismo. Conforme foi defendido até pela Associação Paranaense de Psiquiatria, o Conselho Federal de Medicina, por meio da consulta 8.589/2010, também considerou antiéticas as condições de segurança dos CAPs para assistência médica aos pacientes e aos próprios atos médicos. Autistas são pessoas com deficiência para todos os efeitos legais. De acordo com nossa Constituição e Carta da ONU, da qual o Brasil é designatário, todos os dias pais de autistas se engalfinham nas áreas médicas, de educação, de previdência, para conseguir atendimentos para os seus filhos. Tais atendimentos, não raro, só são conseguidos após ação do Ministério Público, como foi o nosso caso, né? Enquanto o Ministério da Saúde ainda não faz uso dos recursos do programa Viver Sem Limites. Eu não conheço esse programa, mas estava lá na matéria, né? Isso foi escrito pela Berenice Piana, não é o trecho total, tem mais coisas, né? Idealizadora da Lei 12.764, que é a Lei do Autista. Ela é membro do Conselho da Pessoa com Deficiência do município de Itaboraí, Rio de Janeiro, e presidente do Grupo de Mães Família Azul. Eu, começando a ler, né, me interessei por esse Itaboraí, né, como ela faz, então eu vou ler mais um trecho, né? Foi retirada uma reportagem da UOL, de 5 de fevereiro de 2016, demonstrando como precisa ser o local do tratamento do autismo para o seu desenvolvimento dentro do seu quadro clínico, onde Berenice Piana é idealizadora. Essa cidade tem um tratamento, no meu ver, né, isso no meu ver, ideal para o autista. O título da matéria é Cidade Fluminense vira Meca no tratamento do autismo. Essa cidade é Itaboraí, Rio de Janeiro, com 200 mil habitantes. A Batalha de Berenice. Berenice Piana é mãe de uma pessoa com autismo, Darlene, hoje com 21 anos. Seu ativismo iniciou-se no momento em que teve o diagnóstico de seu filho e percebeu a inexistência de políticas e conhecimento sobre o assunto no país. E a gente se depara toda vez, né? Como as pessoas não conhecem o autismo, né? Meu filho é autista, mas até a semana passada, eu fui numa missa, então teve uma freira, né, que praticamente me expulsou da missa porque ele disse que é bem alto assim quando que isso ia acabar. Você vê, né? E se você olhar para ele, você não diz. Ele estava sentado aqui, não sei se alguém percebeu, ele já começou a dizer que estava com sono porque ele queria sair. Então eles são assim, né? Então o que sobrava era preconceito. Eu entendi que a luta por políticas públicas tinha que começar, porque ninguém falava de autismo em lugar nenhum. A nova lei fez com que o autista, enfim, fosse reconhecido como uma pessoa com deficiência. O autista vivia num limbo. Não era nem neurotípico, que são as pessoas ditas normais, né? E também não era deficiente. Não tinha nenhum direito e todas as obrigações. Nessa cidade foi idealizada uma escola clínica. Em 2014 foi inaugurada. Você pode ver como essas coisas são pouco tempo, né? Só em Jaraguá, que parece que tem um pouco mais tempo, uma associação que eu vi, né, mas ali faz pouco tempo. Hoje, vêm para a cidade pacientes e também comitivas de diversos municípios e procura de instruções de como desenvolver programas semelhantes. O diagnóstico precoce e orientação às famílias são algumas das atividades, mas o foco principal é a inclusão das crianças e adolescentes no ensino regular. Uma vez na escola clínica, o autista recebe o tratamento para possibilitar a frequentar também o ensino regular. Porque não adianta você mandar para a escola, né? O autista tem que ter condições de estar numa escola, né? E os professores da rede municipal que irão acompanhá-los no dia a dia escolar também recebem um tratamento específico. Isso eu acho assim, de extrema importância, né? A gente que tem filho autista, a gente percebe. O autista ele tem que estar inteirado na escola. Eu já percebi, eu tive um problema esse ano com uma escola, tirei o meu menino de uma escola, mandei para outra, como muda uma escola da outra, sabe? Eu não vou tirar mais dessa que eu coloquei ele. Não é só o professor, é a escola inteira. É a zeladora que varre, desde os alunos, eles têm que se sentir seguros. Eu vejo assim, a segurança e a determinação, isso muda muito para o autista. Ele tem que estar seguro para ele desenvolver, senão ele não desenvolve. E os nossos pais têm assim, nós como pais temos um medo, né, da regressão, né, porque o autista ele pode regredir, né. Hoje ele está na Lúcia Tchek.
Caso não tenha condições de ser integrado no ensino regular, o aluno continua estudando exclusivamente na clínica escola. Então, tem alunos que não podem frequentar uma escola, né? Tem alunos que vão ter só, não é todos os alunos que vão poder. Então, é feito um estudo, uma análise, digamos assim, ele tem uma alta nessa do que eles têm que ver que tem condições de frequentar uma escola. Então, lá, dos 119 autistas tratados, lá tem 119 autistas de 200 mil, né? Apenas 13 não frequentam a escola, tá? Então, aí o coordenador terapêutico da clínica escola, o nome dele é Eugênio Cunha, diz que a tarefa deles é dar autonomia, habilidades sociais, ao mesmo tempo trabalhar a questão pedagógica, da alfabetização, letramento, para que depois eles tenham condições de ingressar numa escola regular. Ele ressalta a importância da parceria clínica-escola com a rede pública de ensino, para que a política de conscientização, tratamento e inclusão do autismo seja bem-sucedida na cidade. Seu trabalho de formação dos terapeutas fica a cargo de Cunha, a formação de professores que atuam nessa escola, o nome dela é Gisele Nascimento. Ela tem síndrome de Asperger, e ela que dá as instruções para os professores. Olha que eu achei assim, eu comecei a ler, né? Eu não me lembro quantos anos tem, mas ela já é uma moça, né? Então, ela que dá, digamos, instrui os professores. Uma autista Asperger, né? E ela é super dotada, porque eu vi que ela tem 4 faculdades e fala 6 línguas, né? Então, você vê como que autista, quando for tratado, ele tem condições de ser independente e ser até muito além do que uma pessoa neurotípica, né? Dependendo do caso, claro. Tem alguns que não, pode ser Asperger e tem a média normal, mas alguns têm. Então, é um investimento para a gente, na nossa cidade, ou então no Brasil, para eles não serem umas pessoas sem produção, né? Serem independentes do INSS, então terem uma vida normal, né? Quase normal, pelo menos, né? O que é essa nossa ideia. O que ela colocou aqui, eu vou ler um pedaço que eu achei interessante do que ela colocou. A Gisele ainda vê muita sabotagem nas palavras dela aos autistas. Nós, autistas, nascemos para aprender, o que não somos sabotados pela sociedade. Isso precisa mudar. Eu falo isso de escolas, de governantes e principalmente de médicos. Autismo não é doença, é deficiência. Enquanto isso não diminuir, se Deus quiser parar de uma vez, a gente não vai ter tanta mãe desesperadas vindo para cá. Isso é um sonho, o tratamento de Itaboraí, na minha concepção, né? O que não queremos, nós não queremos um CAPS, que acreditamos que autistas precisam de um lugar só para eles, acolhedor, uma espécie de escola, e não um mini hospital. Como já temos, né? Só precisa melhorar um pouco mais, né? Outro detalhe que não menciona as 2 reportagens é que aí os autistas precisam ir para o mercado de trabalho, né? Então, esse trabalho, né, tem que ser feito. Hoje nós não temos, sei lá, né, os mais severos, que são os mais velhos, né? Mas esses adolescentes, essas crianças que são Asperger, que vão conseguir, tem que ter para inserir no mercado de trabalho, né? É um trabalho árduo e muito específico, não é só tratamento clínico. Esperamos que a atual administração se sensibilize e nos ouça. Então, mais uma coisa que eu queria colocar, assim, se não fosse que precisasse de um local só para eles, não teria AMA em Jaraguá, não teria AMA, né? Por que eles têm só um local só para eles? Porque eles precisam de um local. Eles não vão render num local que seja misturado, né? Então, eles precisam de um local que eles sejam acolhidos, senão eles não conseguem se desenvolver. Então, obrigada pela oportunidade, gratidão, né, pela oportunidade apresentada. Nós aqui agradecemos, né? Eu gostaria de pedir, então, que a senhora, dona Andréa, juntamente, ficassem aqui aí no microfone, aí na tribuna, que eu vou abrir para os vereadores aí, por exemplo, para cada um faça um questionamento total, aí se der depois dele a gente abre mais uma vez, mas em todos os casos, um questionamento para cada um, senão, né? Então, o vereador Fernando Malon, por favor, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, obrigado, senhor, por terem vindo. Plateia, na verdade, não é um questionamento, mas eu quero dar algumas informações a mais. 2005, 2006, mais ou menos, a Andréia veio nos procurar na prefeitura, relatando a situação. Nós não tínhamos noção, sabia o que era autismo, um pouquinho, mas não sabíamos que existia esse problema em São Bento. E aí veio a Andréia contar a história do Dudu, que era pequenininho, e que não existia nenhuma forma de atendimento. E aí nós buscamos informações, porque ninguém na rede municipal de ensino, nem de saúde, sabia da situação, e fomos buscar informações. A Andréia foi nos dando o norte para fazer esse trabalho, contra a Joinville, né? Sim. Capacitamos profissionais aqui de São Bento, da educação, para trabalhar com autistas.
especificamente naquele momento com o Dudu. E isso foi desenvolvendo. Nós construímos uma escola, Alexandre Alfredo Garcia, no bairro Bemerwald, escola muito boa, que ela foi idealizada para ser uma escola para a inclusão com pessoas com necessidades especiais. Era para ser uma escola especial, com o ensino regular, mas mais voltada para a inclusão. Isso foi no final do governo, veio o governo Magno e acabou com essa ideia. A secretária Sati Spitzner acabou com essa ideia. O Dudu chegou a frequentar a escola lá, né? Um pouquinho. Pouquinho. E aí tinha alguns pais que reclamavam já no segundo mandato que o Dudu representava um perigo para as crianças, né? Porque ele era grande, ele já estava ficando grandinho. E a secretária acabou com essa história. O Alexandre Alfredo Garcia deixou de ser uma escola que seria voltada para a inclusão social. A Andréia correu atrás do Ministério Público e, por conta do Ministério da saída, é que gerou este TAC, que depois não foi cumprido, e aí chegou nas mãos do prefeito Fernando Turic, que criou o Centro Autista ali no bairro Serra Alta, praticamente em frente à Secretaria de Assistência de Desenvolvimento Comunitário. Não lembro o nome do... Nova, como é que é o nome da escola? Maria. Não sei o nome. Nova. Maria, não sei o que. Nova. Esse ano nós aprovamos aqui nesta casa um projeto de lei que nominou, de minha autoria, nominou uma sala de aula com o nome do Eduardo Papadiuca, Dudu. O senhor estava presente, o vereador Sabino estava presente também, o prefeito estava presente também, e nós vimos lá, né, o carinho que existe e tal. Mas sempre... O que eu vejo é que, de tempos em tempos, o negócio dá uma parada. E, de tempos em tempos, é no mandato do prefeito Magno Baumann. As coisas regridem. Na saúde, agora, eu já falei, as coisas, e não obstante estejam resolvendo a situação pontual dessa situação represada, outras questões estão sendo deixadas de lado. E na educação também. E essa ideia que eu espero que não vingue, que não levem adiante, e foi importante vocês terem vindo, para nos colocar a par dessa situação, e nós vamos buscar mais informações, que não vingue essa ideia de levar os autistas para o CAPS, porque não é o lugar. Não é o lugar. Estão tratando essas crianças, esses jovens, como números e não como seres humanos. Estão colocando na vala comum de pessoas com problemas psiquiátricos. Nós temos lá pessoas que têm problemas psiquiátricos em razão de dependência de drogas, de outros problemas que não têm nada a ver com o autismo. O autismo, como disse, é uma deficiência, não é uma doença. E o autismo, eu li, por causa da Andréia, eu li muito sobre o autismo, e os autistas têm, em algumas situações, aptidões fantásticas. Quem já viu o filme Rayman, sabe do que eu estou falando. E isso é verdade. Alguns têm, você está falando do seu filho, que tem uma habilidade com matemática, daqui a pouco o menino seja um gênio da matemática. Não? Mente brilhante também? Não, mente brilhante é outro doença. Ele era esquizofrênico. Essa ideia não pode acontecer. Tudo começou com a Andréia, e por conta disso que nós fizemos homenagem ao Dudu naquela escola. Não queríamos que acontecesse isso. Importante que os senhores estão aqui hoje relatando essa preocupação de vocês. Vocês não estão sozinhos, vocês representam os pais. Talvez tenham mais pais aqui, né? São todos pais aqui que estão vendo essa situação. Nós não podemos, já vou lhe dar... Só a colocação aqui, então, vereador, do Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado para Autismo, professora Maria Celeste Nova. Maria Celeste, eu não lembrar da Celeste. Não pode regredir. Isso não pode. Essas crianças, esses jovens, têm condições de serem desenvolvidos. Chegou-se até um momento, Nilson, em algum momento que se cogitou que o craque Messi tivesse algum grau de autismo. Imagina o Messi. Eles têm condições de desenvolver, não completamente, mas alguma atividade que vai fazer com que sejam, talvez, gênios. Não dá para colocar nivelar por baixo, não dá para colocar essas crianças e jovens nesse risco. Eu vi hoje essa matéria, e com relação à APP de vocês podem contar com o meu apoio. Vamos buscar um estatuto, vamos montar, vai precisar de um vice, um advogado, eu assino, vamos ver. Não sei por que a Secretaria de Educação está exigindo uma APP.
Eles têm que bancar, essas despesas são bancadas pela educação, é bancada parte pela saúde. Não pode acontecer isso, senhor presidente, senhores vereadores, não pode. O que a gente vê é dar uma subida em alguns momentos da história de São Bento, dar uma parada, talvez uma regredida. Não pode acontecer isso. E eu sinceramente, eu não vejo os administradores atuais com essa sensibilidade. Eu fico apavorado com ver o que está acontecendo. Então, vocês têm todo o meu apoio, vocês têm toda a razão em reclamar e têm que continuar. E vocês têm que levar isso para as pessoas que não têm um autista em casa, mas para que se sensibilizem, para que se torne um coro. Porque só com pressão é que vai fazer com que o prefeito, talvez nem esteja sabendo. O prefeito nunca sabe. O prefeito nunca sabe. Para que o secretário e a secretária de educação mudem essa ideia. Não levem, deixem lá e, como vocês dizem, precisa constantemente crescer. Precisa crescer, melhorar um pouquinho? Vamos aumentando, melhorando de pouquinho em pouquinho. Daqui a pouco precisa fazer. Eu não imaginava, quando eu fui lá no dia, que existiam tantas crianças autistas em São Bento. Não imaginava. No começo era só o Dudu. E depois veio toda a situação. 42 alunos já no centro. Diagnosticados que estão lá. Quantos não estão diagnosticados? Tem um amigo meu, conhecido de muitos senhores, já trabalhou com a gente, tem um netinho autista agora, um nível não acentuado, e tem condições de dar o suporte, mas ele precisa não só do suporte financeiro, ele precisa de toda a estrutura de conhecimento de especialistas. Essas pessoas, os ACTs, de fato é complicado, porque eles entram, saem, mudam tal. Nós precisamos ter profissionais lá, concursados, que sejam especificados, lotados naquela escola. Eles aprendem com vocês, pais e mães, vocês sabem muito mais do que os pais. Vocês dão orientações para eles. Os professores gostam dos filhos de vocês, a gente sabe disso, e eles vão aprender com vocês e vão fazer com os filhos de vocês o que vocês procuram, justamente esse apoio público que precisa ser feito. Obrigado, senhor presidente. É só uma coisinha, na gestão, né, passada, todo ano nós, pais, tínhamos preparação com especialistas de fora. A gente tinha palestra, e esse ano a gente não teve capacitação para os pais nenhuma. Outra coisa que eu queria falar, que o Dr. Manuel, sendo médico, questionou os diagnósticos dos autistas. Eu procurei 2 médicos especialistas em autismo, que dão diagnóstico para nossas crianças aqui, e eles falaram que ele está errado de questionar o diagnóstico deles, que são especialistas em autismo. Vereador César Godoy, por favor. Obrigado. Boa noite a todos. Cumprimentá-los pela iniciativa de virem até aqui, esclarecer, trazer dados, informar. Eu não domino o assunto, mas estudo também e reiniciei esses estudos nas últimas semanas, quando uma mãe veio me procurar para justamente tratar dessa situação. Então, eu reiniciei. Por que eu digo reiniciei? Porque assumi como vereador em 1º de janeiro, né? Assumimos a Câmara dia 1º de fevereiro, mas em 1º de janeiro de 2013, e a primeira manifestação que fiz dessa tribuna era a respeito da necessidade de A realidade era outra em 2013 para 2017, as senhoras sabem muito bem disso. Mas lá em 2013 eu estudei e dizia da necessidade de um atendimento específico, especial, dedicado, aquela coisa toda, lá em 2013. Depois, até concordo de certa forma com o vereador Fernando Malon, ondas, né? Sobem, descem, o bom era que ficássemos numa ascendente, não subindo e descendo. Eu só me preocupo um pouco, e não é a respeito dos senhores e das senhoras, que estão preocupados com os filhos, Não vou fazer um parênteses aqui, defender ou justificar qualquer fala de secretário, por mais, não é nem ríspida, se é que o que a senhora disse, da forma que disse, o ser humano não fala isso. Insensível, não vou nem entrar nesse mérito, não é minha fala. Então, para dizer o seguinte, eu não conheço as particularidades, mas, como eu disse, há algumas semanas, alguns dias eu fui procurado pelas redes sociais, pessoalmente aqui na Câmara, e eu tornei a estudar esse assunto. Para dizer que não, se é que é uma decisão já tomada dessa questão de ir incorporada ao CAPES e tudo mais, não é o bel prazer de dizer assim, vamos fazer porque são só números. Aí eu devo
rebater o vereador Fernando Malon para não tornar esse assunto. Claro que é política pública, política social, mas para que não se torne politiqueiro. E a gente, mas isso aí o prefeito não sabe nada, são tratados como os números, o vereador usar na vala comum, não é nada disso. Aí nós temos que tomar muito cuidado, e não estou fazendo qualquer imputação aos senhores, eu sei que os senhores são vítimas nessa história toda. É dizer que tem um porquê. Mas qual é, vereador? Eu ainda não sei, eu estou estudando também, eu também quero ajudar. Concordo e faço coro com o vereador Fernando Malon, essa questão do estatuto. Se é que precisa, não precisa demorar 6 meses. Honestamente falando, isso é coisa que demora, bem conversado mesmo, 3 dias. Tá? Claro, você pega... E eu não vou nem ser leviano e mentir, se pega até do Google isso. Tá? O que precisa... E digo mais ainda, para mostrar que quando a oposição e situação são antagônicos, tudo bem. Eu me coloco à disposição para assinar junto com o vereador Fernando Malon, doutor Fernando Malon aí como advogado. E a gente faz. Fazemos a 4 mãos, se ele quiser, fazemos sozinho, não tem problema nenhum. Se isso aí é problema, acabou aqui. Tá? Se isso aí é problema. Mas para dizer para os senhores, que eu tenho certeza que eu posso falar pelos colegas, tenho em todos nós aqui parceiros nisso. Eu acho que eu posso falar com a mãe ali, intermediando uma conversação com a secretaria, porque muitas vezes isso acontece. A secretaria vem com uma ideia, depois a pressão vem, volta daqui, remodela dali. Isso não é demérito para ninguém. Quando a coisa tem que voltar, e para poder progredir, às vezes é necessário dar um passo para trás para dar 2 para frente. Chega de dar passo para trás. Não sei se a reunião vai ser essa semana ainda, o Ricardo pode fazer sinal ou não, ou na semana que vem, com a Secretaria de Educação, mas eu avisarei, aí o Ricardo, meu assessor, vai pegar os dados de vocês, eu aviso da reunião para que essa rodada aconteça novamente. Eu só não sei se é essa semana ou na semana que vem, mas já está engatilhada. Para quê? Para a gente avançar. Eu imagino o quão, não vou dizer difícil, mas desafiador é. Vereador, só uma coisa, essa reunião vai ser com o senhor e com a secretária só? Não, ou vai estar aberto? Bem-vindos. Não, tá eu aviso aqui na Câmara, o negócio é democratizar mesmo. Aviso a todos, ela está sendo estudada pelo pedido da mãe. Dizer que, então, eu e o vereador Pete somos membros da Frente Parlamentar de Defesa da Pessoa com Deficiência, desde 2014, se eu não estou enganado, que faz com que a gente consiga alguns mecanismos não mais fáceis, mas, como eu disse, não estou dizendo que é difícil, estou dizendo que é desafiadora a missão dos senhores e das senhoras. Já é desafiador para quem tem o filho sem normal, como foi usado, os senhores me permitam dizer assim, quem dirá com alguns desafios diferentes. Então é por isso que eu não quis dizer que é difícil, quis dizer que é desafiador. O vereador Fernando Malon citou exemplos grandiosos aqui de pessoas com essa situação. Então, eu só peço que, antes de deixar o plenário, os senhores passem ali para o Ricardo, ergue a mão ali só para eles verem quem é, e aí, assim que a reunião estiver marcada, eu aviso todos os senhores, e aí os senhores se mobilizem, e se o estatuto é problema, por favor, isso aí vamos considerar favas contadas. Eu teria só uma dúvida, porque assim, por que a secretária de Educação foi pedir para os pais fazer uma app? Não sei, né? Vou descobrir. E assim, aí ela falou também que no final do ano, uma empresa, Budemeyer, doou R$10 mil para dar presentes para os autistas, para as crianças especiais, e essa verba não foi repassada porque não tinha o CNPJ. Nós vamos descobrir. Tá, agora esse assunto está nos chegando e eu vou descobrir. Assim, daí ela meio que forçou os pais a ir atrás de fazer o estatuto, fazer um CNPJ, uma app, para poder manter o centro andar com as próprias pernas, né? Partindo do pressuposto que seja uma necessidade a formação, nós vamos formar. Partindo de uma hipótese de que não seja necessário, a gente toca o barco do mesmo jeito. Okay. Mas um ou outro nós vamos resolver. E amanhã eu falo com a secretária para ver essa necessidade e o porquê. Também é a forma que eu posso contribuir, a gente vai seguindo. Obrigado. Vereador Jaime Ferreira de Lima, por favor, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, Andréia e demais pessoas, bem-vindos. Obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu acho que a melhor maneira de você realmente conseguir as coisas é não ter vergonha e realmente expor os assuntos, né? O autismo, ele realmente tem vários graus de manifestação, né? Então, as pessoas, mesmo sendo autistas, elas também têm que ter um certo cuidado, ou um cuidado
mais ou menos especial, né? Porque nem todos têm o mesmo grau de dificuldade, e o autismo, muitas vezes, ele não é limitante. Não é limitante. O vereador Fernando Malon citou o jogador Messi, se não me engano. Sim, sim. Segundo, também consta o Beethoven também tinha um certo grau. Existem inúmeras pessoas que podem ter algum resquício de autismo e, de repente, não estar manifestada, como alguns têm uma manifestação mais severa do problema e precisam também de cuidados mais especiais. Esse seria um ponto. O outro ponto autismo é uma situação, CAPS é outra. Então, não dá para misturar as coisas, vocês entendem? Então, assim, olhando vamos falar da patologia, se é que a gente pode, assim, são duas coisas totalmente distintas e tem que ter uma explicação muito bem lógica para que essa atitude seja pretendida, tá? A princípio, vai ter que ter uma justificativa muito boa, porque, do contrário, realmente não passa. Da minha, né? Já me coloco à disposição para somar. Não tenho, talvez, esses conhecimentos advocatícios como eles, mas, assim, na área da saúde, o que vocês realmente precisarem, estou para somar, como eu acredito que aqui a maioria das pessoas também esteja, e dos vereadores também. Porque só quem tem uma pessoa com esse problema é que sabe realmente o quanto o calo aperta, né? Tem uma mãe ali que eu estou vendo, eu só não sei o nome, com essa menina, é a senhora mesmo que olhou para trás, talvez não esteja me reconhecendo, mas eu atendi a sua filha, fomos fazer aquele procedimento lá no hospital. Normalmente eu estou de máscara, eu acredito que a senhora, né? Mas, sabe, então, tem inúmeros pacientes, inúmeros que têm essa dificuldade, mas nem todos têm o mesmo grau. Mas eles podem, sim, ser pessoas realmente brilhantes, quando bem tratadas ou bem atribuídos os seus valores. Então, elas precisam, sim, de uma integração. Seria isso. Olha, parabéns a vocês e que vocês realmente consigam os seus objetivos. E podem contar conosco. Obrigado, vereador. Vereador Dagmar Nogueira, por favor. Senhor vereador, senhor presidente, demais vereadores, plenária que nos acompanham, as mães aqui, né? Parabéns pela iniciativa. Só temos que louvar e engrandecer a iniciativa de vir aqui nos ajudar a conhecer um pouco mais dos problemas sociais da nossa comunidade. O ano passado, esse ano ainda, tive no Dia do Autismo, a comemoração lá na Serra, perto da rua da Rádio São Bento, né? E tive o privilégio de conhecer um pouquinho, né, do que é a convivência, e acho que até o seu filho, se não me engano, é um grandão, o maior de todos, né? Então, eu quero acreditar que as falas desses dois profissionais, tanto o secretário da Saúde quanto o secretário da Educação, foram, assim, pensados e infelizes. Tá? E eu quero acreditar o seguinte, que no meio de tanta turbulência que eu já vi, acompanhei algumas coisas esse ano, você tem que eleger prioridades, né, em cima de prioridades. Não é a defesa, mas sim, eu estou tentando compreender isso, porque eu não posso acreditar que um ser humano possa deixar assim. Porque, nós já acompanhamos só esse ano, montamos 2 estatutos de 2 instituições, junto com a nossa instituição lá. Então, 15 dias para você registrar um CNPJ. Né? APP tem em todo lugar, todas as escolas têm APP. Né? Estatuto de APP, você pode pegar qualquer um e ajustar, adequar, o resto é tudo igual. Só as finalidades iniciais que talvez vai diferir um pouquinho. Né? Advogado, não falta necessidade para ajudar. Né? E voluntariamente, se quiser não quiser colocar no endereço da escola, pode colocar no endereço da nossa instituição lá em Oxford, tem sala, tem número, tem tudo para isso. Nós estamos em 3 instituições no mesmo local, 3 CNPJs. Então, bem-vindos. Não vai atrapalhar de forma alguma, muito pelo contrário. Se me permite, eu gostaria de fazer indicação, depois, né,
de contabilidade, porque precisa fazer isso, levar certinho, né? Não basta ter só um bom estatuto, mas a contabilidade é fundamental para a gente ir acessando os recursos e os direitos que temos como uma instituição que se propõe a trabalhar. E em São Bento do Sul, existem 2 escritórios de contabilidade que foram definidos pelo núcleo dos contabilistas da CISBES para cuidar das APPs das organizações não governamentais, né? E um deles cuida de 2 CNPJs da nossa instituição. E a gente está muito satisfeito. Para você ter ideia, são 11 anos de instituição e 4 escritórios de contabilidade. E esse foi o último e, graças a Deus, acertamos. Então, eu sei que também tem um transtorno por trás de tudo isso e temos algo a contribuir nessa questão da contabilidade, tá? Então, eu sei que, por exemplo, a boa vontade do vereador Godoy e do vereador Malon em relação à assinatura é fantástica. Mas, hoje, com as mudanças que estão tendo, se precisar da minha ajuda, nós temos uma assessoria jurídica específica dessa área de terceiro setor em Curitiba, tá? E certamente não vai se recusar a dar uma olhada, passar o olho, mesmo que o vereador Fernando Malon assine, junto com o Godoy, eu acho que me colocaria à disposição para ajudar nisso, tá? Parabéns, temos que levar à frente, creio que a distância é muito gigante, CAPES, e, né, os dados, os resultados mostram isso. Eu penso que é uma incompreensão e talvez assim uma distância muito grande. Eu quero acreditar nesses profissionais que, não de má fé, fizeram isso, mas de maneira impensada, talvez no calor da situação. Deixa eu só falar, falta de conhecimento do autismo. Né? Eu estava olhando aqui, né, que o privilégio de ter o computador, a gente sempre traz, né? 2003 começou as primeiras identificações. 2007 foi oficializado isso no mundo. Nós estamos 10 anos. Quer dizer, nós somos aí uma criança de 10 anos. Não é? Então, parabéns. Está em tempo e vamos fazer diferença. Provavelmente não vamos se lembrar de nós, né? Mas muitos outros vão deixar de sofrer o que os pais sofreram. Então, parabéns aos pais que estão aí, né? A gente faz coro com vocês. Muito obrigado. Vereador Marco Redli, por favor, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, aos que falaram, né, parabéns pela fala, aos que estão prestigiando aqui. Eu só queria fazer uma pergunta até para a Andréia. No começo da fala, você comentou da Secretaria de Educação ter falado da questão de não dar lucro. Em que momento, em que circunstâncias que foi feita essa fala, ou como que foi? Você sabe me dizer? Você estava presente nessa fala? Como é que foi? Isso foi colocado na reunião que a Secretaria de Educação convocou nós lá em março, né? Que por isso era a necessidade da APP e tal, né? Porque não teria verba para manter o centro do autismo, ou tipo assim, lá não tinha retorno, né? Mais ou menos o que a gente entendeu foi isso. E por isso a APP para tentar andar com as próprias pernas. Daí que saiu essa palavra aí, okay. Entendeu? Então assim, ó, eu puxei esse assunto porque da forma como a André colocou no começo, parece que a secretária chegou lá e disse, eu não quero dar atenção para vocês porque o centro do autismo não me dá lucro. Nada. E assim, na verdade, a Secretaria de Educação não tem lucro com nada. Nada dá lucro na Secretaria de Educação. São investimentos, a educação é um investimento. Então, por isso que eu perguntei o contexto, porque eu conheço a Rosemaria, eu tenho certeza que não seria, ela não falaria, não me interessa porque não vai me dar lucro, porque nada dá lucro na Secretaria de Educação. Então, talvez o contexto era diferente. Para mim, não foi a Rosemaria que falou, e sim uma diretora que tem lá dentro. Tá. Mas então, só queria para esclarecer essa questão, porque pareceu que, né, a secretária falou dessa forma, eu conhecendo ela, eu sei que ela não falaria. A questão da APP, eu acredito justamente que a sugestão da educação foi, porque a gente sabe, todas as escolas têm APP, e a APP serve para quê? Para complementar a educação. Porque a Secretaria de Educação fornece, né, o professor, vai ter a estrutura, vai ter material muitas vezes, mas sempre falta, e a gente sabe disso porque não tem recurso suficiente para tudo. E as APPs têm um papel importante em cada escola, porque elas vão fazer promoção, vai buscar às vezes a mensalidade do pai, porque o ensino é gratuito, mas você pode ajudar com uma contribuição para que isso seja revertido numa melhoria do ensino. Então, eu acredito que o fato da educação ter pedido para ser criada uma APP é justamente porque o Centro do Autismo vai continuar existindo. Se a ideia fosse ele não existir mais e virar, e os alunos vão para um CAPS, não iam sugerir que fizesse uma APP, se a APP ia ser do quê? Não ia existir, porque para o CAPS não existe APP. Mas aí, nós como pais, como leigos, né, e isso foi colocado lá em março.
E aí eu fui pessoalmente 3 vezes na prefeitura falar com ela e não tive retorno. E agora começou a sair esses boatos de CAPES, então talvez na nossa cabeça, leigos, pais, que agimos lá com o coração, é assim, estão segurando o estatuto porque daí agora veio Para nem fazer... pela rádio peão aí, né, que é obrigatório ter um CAPES infantil em São Bento. Ok. Né? E daí, assim, estão segurando o estatuto lá para nós, para tentar juntar os dois, né? Sim. É o que a gente imagina. Sim. Né? Então, assim, eu acredito que há muita desinformação nessa questão, né? De todas as partes, né? Sim, sim. Assim como vocês buscaram e talvez não tiveram o retorno que deveriam ter, então fica às vezes os comentários que geram toda essa... E é ótimo vocês estarem colocando o assunto em pauta para que ele seja debatido e para que fique claro todas as intenções. Eu tinha falado no Manolo, aquele dia eu tinha falado isso naquela reunião que eu participei com a Andréia, né? Aí eu disse não, com o Manuel, desculpe, errei de secretário. Mas eu falei, ele disse assim, mas os senhores têm que fazer uma reunião, os pais, avisar os pais, né? Porque é a primeira coisa, né? Claro que vai sair, né? Se ninguém avisar. Ele disse assim, que ele não precisa da autorização dos pais para fazer isso. Foi isso que ele me respondeu. Tá. Então, assim, eu entendo, claro, como o Godoy falou aqui, eu não sou especialista da área, não tenho o entendimento necessário, talvez, para dar as respostas aqui sobre os questionamentos que a gente tem. Mas eu entendo que o Centro do Autismo é um local ótimo para... O relato que vocês deram já mostram que os alunos estão melhorando, estão evoluindo. A questão de virar CAPES, eu também entendo que não é o caso, eu vejo que não é a solução, até porque o CAPES, a função dele não é atender alunos com autismo. Eu sinto que, eu imagino que quem está envolvido com essa causa já passou por vários tipos de preconceito com os seus filhos, né? Eu imagino que isso só quem está passando por isso sabe o que é. E a gente vê que a gente tem muito preconceito ainda arraigado. Por quê? Por falta de conhecimento. Então, as pessoas acabam tendo um preconceito por falta de conhecimento. Até o preconceito, eu vi até nas falas aqui, até quando a Andréia colocou, né, tipo, do CAPES, mas vão lá com os... Existe preconceito também, porque as pessoas não conhecem quem é tratado no CAPES. Então, às vezes, o mesmo preconceito que vocês sofrem com o autismo, tem alguém que tem um filho no CAPES também sofre esse preconceito. Então, a nossa luta tem que ser justamente para esclarecer. E eu acho legal vocês estarem aqui para esclarecer e mostrar. Então, o que eu queria colocar aqui, eu entendo que a fala da educação não era no sentido de lucro, porque nada da educação dá lucro. A APP, eu vejo que ela é necessária, por quê? Porque todas as APPs elas vêm para complementar o que o município investe na educação. Dá uma parte da sua fala aí. Sim. Sobre o senhor presidente e pais que estão aqui. Esse é aquele dilema que a gente já faz tempo, que está, pelo menos eu faz tempo, assim, bom sentido, mas nós temos discutido aqui, né? Os recursos vão do município para cima e voltam aos pedaços um pouquinho. E, na verdade, todo esse anseio de se montar a APP é para ajudar a pagar a conta, Sim. que não deveria ser do município, deveria ser da federação ou do estado, né? Então, o município dá a maior parte do bolo para lá e ainda tem que os pais, né, eu não sei se vocês se pagam, se não pagam nada lá, vai ter que pagar, essa é a verdade, né? Mas eu pago. Eu pago R$25 por mês, né? Não é muito, mas eu pago numa escola pública, e aí eu tenho que comprar pastel, eu tenho que comprar não sei o quê, eu tenho que comprar rifa, eu tenho que mandar toda semana o plastiquinho com as moedinhas dentro. Minha filha fica faceira quando se põe. Então, Marco, realmente um dilema Sim. que nós vamos enfrentar, e nós temos que esclarecer isso aqui. E vocês são muito bem-vindos para esclarecer, para a gente levar adiante. Até a pergunta que eu ia ainda fazer é com relação o Centro do Autismo, ele é considerado um centro de educação especial, com o mesmo tratamento que tem, por exemplo, uma MAPAI ou não? É uma educação especial, a educação tem que ser oferecida aos autistas? Vocês sabem me dizer? Não. Eu faço essa pergunta porque realmente sou leigo no assunto, né, Fernando? Pelo que me consta, é uma educação especial, não faz parte da educação regular, não é obrigação constitucional com base na Lei de Diretrizes de Base de Educação, mais ou menos isso. Mas é com base na Constituição. Eles têm que fazer porque, na verdade, o TAC decorreu de uma atuação que o Ministério Público foi em cima.
E aí eu estava falando com o vereador Godoy, justamente por não fazer parte da educação regular e não fazer parte da obrigação, é tratado com menor importância. É nesse sentido que eu considero. É o meu pensamento nesse dia. Eu falei com o vereador Godoy agora. Obrigado. Sim, até essa foi a minha pergunta, porque se é considerada educação especial, a educação especial é uma obrigação do Estado, né? Como é o caso da PAE. A PAE tem que ser mantida pelo Estado, apesar que a gente sabe que o Estado também não mantém totalmente, o município tem que apoiar, tem que ceder funcionários, a gente tem que fazer promoções da mesma forma. Era só para eu entender, talvez, aonde se encaixa ali, porque, realmente, se é especial, é atribuição do Estado, mas a gente vê que o Estado também não ajuda, e nesse caso é o município que está, né, mantendo o centro do autismo. Mas eu parabenizo pela fala de vocês, pela luta de vocês, e me coloco à disposição também no que eu puder ajudar. Obrigado. Só antes do questionamento do vereador Nivaldo Bogo, para registrar também demais pessoas que nos dão a honra e estão acompanhando a sessão de suas casas, Valdemar Nispozinski, Jackson Luiz Inck, Carmen Belinski, Marcos Gratchek, Paulo Henrique dos Santos, Juraci Xavier, Patrícia Dias, Arnaldo Gazda, Jason Oistrait, Mariléia Gonçalves, Jonas Alves, Ariel e Roseli Souza Ferreira. Essas pessoas também nos dão a honra de estarem acompanhando aí de suas casas. Muito obrigado. Por favor, vereador Nivaldo Bogo. Boa noite. Quero me solidarizar com a causa de vocês, com vocês que vieram aqui hoje fazer a apresentação, relatar um pouco dos problemas de vocês, com as demais famílias que estão presentes e as que estão em casa, que têm problemas nesse sentido. Eu desconheço essa questão da intenção, de repente, desse trabalho, desse atendimento ser indisponibilizado. Se ela existe, a ideia, então talvez com esse debate será levado, será repensado, né, com certeza. E se a questão também era burocrática, já se colocaram à disposição aí os vereadores Fernando Malão e César Godoy, que dará uma agilidade, mas é um trabalho que, não só no meu entender, eu acredito de muita gente, necessário esse apoio para as famílias e as pessoas que têm o problema necessitam. E sabemos, mesmo não tendo esses problemas em casa, nas nossas famílias, sabemos que exige muito para as famílias que têm esse problema. Porque, até como o vereador César Godoy colocou, a gente sabe que as crianças, os adolescentes, eles dão bastante problemas, né, quando eles estão numa condição normal, digamos assim. E então, nessas condições, aí exige muito mais. E eu falo até, apesar de não ter problema, com uma certa propriedade, porque eu conheço o Varela, meu amigo, e já estive algumas vezes na casa dele, conheço o menino dele. Então, é necessário dispensar uma atenção permanente. E o Varela trabalha, estuda, né, Varela? E às vezes até nos momentos de descanso, de lazer, que também é necessário, não pode usufruir, talvez, dessa forma, porque ele precisa dar aquela atenção para o seu filho, como os demais, né? Que eu estou falando do Varela porque eu conheço ele e conheço o filho dele. Então, por isso, eu digo que é um trabalho indispensável que o órgão público, que o município, que o Estado, né, mas começa pelo município, porque, como foi relatado, às vezes seria de competência do Estado, da União, mas como eles não cumprem, o município tem que cumprir. Então, quero, mais uma vez, dizer que ou me colocar à disposição para aquilo que for preciso, ou melhor, aquilo que estiver ao nosso alcance. Vereador Jair Sabino, por favor. Senhor presidente, senhores vereadores, ao Vanderlei, Andréia, Maria, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Muito obrigado por terem vindo aqui trazer esses problemas tão importantes
que são problemas, são questões das famílias e são, portanto, questões nossas também, com certeza. No outro dia recebemos 2 das senhoras aqui no gabinete para conversar, e quando as senhoras falaram em associação, eu disse, nós estamos à disposição. O gabinete vai ficar à disposição, o pessoal do partido, e mesmo daquilo que a gente puder fazer, e fazer esta associação. Nós vemos aqui uma situação, senhor presidente e senhores vereadores, de mais uma situação onde a coisa vai se encaminhando para a covardia, onde uma reunião de pais precisa se articular numa associação de pais, associação de amigos do autista, como outras tantas situações que nós vemos, que essa associação acaba sendo necessária por covardia do poder público, por omissão do poder público. Então, o nosso interesse aqui é defender sempre a população. Nessa casa, o meu interesse aqui é defender a população. Do buraco na rua, a cirurgia, seja o que for. Nós não temos nenhum compromisso em defender ou mesmo atacar o prefeito e a sua equipe. Mas a coisa ser conduzida para uma forma que pessoas que têm em suas famílias essas necessidades têm que ser conduzidas para uma associação, né? E daí lá vamos fritar pastel, vamos fazer bolinho, boi ralado, rifa, não sei o quê, porque não há prioridades. O vereador Dagmar Nogueira falou aqui de prioridades. Não há prioridades. Ou pelo menos não as nossas, não as do povo que nós representamos. O governo do Estado, mais um ato de covardia, gasta na farra o nosso dinheiro com essas agências regionais. Há muitos anos. Criação do senhor Luiz Henrique, que esse já foi, né? Felizmente já foi. Isso não incomoda mais. Esse já foi, felizmente. Não, como só incomoda a criação de secretaria regional para o povo pagar, isso é uma palhaçada. E o seu Colombo se elegeu com um discursinho fácil de dizer que ia acabar com aquilo, e o povo acreditou. Não sei como é que conseguiu se reeleger. Mas, enfim, com essa mentira, que o povo que paga essa conta. Nós estamos agora, se as informações são corretas, a coisa de 600 milhões de reais para esse ano de agência regional, cabida de emprego. Ano passado foram uns 446 milhões. Então não há prioridade, vereador Aguimar e demais. Não há prioridades. O governo federal parou. Não se vota mais nada no governo federal, a não ser quem é bandido, quem vai preso, quem não vai preso, quem é ladrão, quem não é ladrão. E mesmo o ladrão que tem amigos passa a não ser ladrão. É absolvido. Essa é a esculhambação que nós vemos hoje, é o cenário. E aqui nós temos esse cenário. Eu não quero acreditar que esse boato venha se confirmar, porque o secretário, ele é da área, é um médico há 42 anos. E vai se confirmando a minha opinião pessoal. O maior equívoco do prefeito Magno Bauman foi a nomeação, a escolha, a indicação deste nome para a Secretaria de Saúde. De todas as secretarias, foi a pior. Um direito meu, e vai se confirmando. Mês a mês, decisão a decisão, passo a passo, vai se confirmando uma decisão tremendamente equivocada. Agora, dizer para uma mãe que batalhou o que a senhora batalhou para colocar o Eduardo lá, que perdeu o filho no ano passado, dizer para uma mãe, ainda esse ano, a senhora não fale mais do assunto, não se meta mais nesse assunto, porque a senhora já perdeu o seu filho já morreu. Eu provavelmente teria uma atitude violenta em relação a uma palavra dessa. Bem provável. Bem provável. Sério. Isso aí é uma monstruosidade. Um doutor. Isso é um fato inominável. Para falar para uma mãe. Se eu estou do lado, como marido, ou, enfim, irmão, não ia terminar bem uma situação dessa. Uma frase colocada dessa forma. Isso é grosseiro demais. Dizer que, de repente, aqui o Alixu não vai dar lucro, óbvio que nada dá lucro, tudo dá despesa. O que nós temos aqui, senhores, é uma situação que dá mais lucro quando o governo coloca os seus cabos eleitorais, seus lacaios de campanha,
em secretarias, autarquias e fundações, gente que na maioria não sabe fazer nada, para ganhar 4 mil, 7 mil, 8 mil, não sabe fazer nada. Está lá. Nós temos várias situações de chefe dele mesmo, chefe de si mesmo. Não tem ninguém lá. Isso nós vamos discutir ainda brevemente aqui nessa reforma. É vergonhoso isso. E de falar em prioridades. Falar que nós vamos fechar uma situação dessa, e não é possível aceitar que esse comentário venha da Secretaria de Educação, pessoas que têm formação muito boa. Secretaria de Saúde, onde o secretário, repito, não é só um político, é um médico. Larga experiência, 42 anos, como ele mesmo fala. De dizer que isso aqui pode ser colocado no Centro de Apoio Psicossocial, um CAPS, autista. Não dá. É claro que nós não vamos aceitar, e não vai fechar. Né? E o secretário que fica falando, porém, eu fecho e não preciso da autorização dos pais, também não vai acontecer. O prefeito precisa se inteirar do que acontece nessa cidade, precisa saber o que está acontecendo nas secretarias e precisa mandar na prefeitura. Mas o secretário de saúde, com certeza, não vai mandar na prefeitura e não vai mandar nos destinos da população. Isso, os senhores podem ficar tranquilos, isso não vai acontecer. Ainda que ele se ache muito embasado, talvez, no judiciário local, mas o judiciário só começa aqui. Nós temos o estadual e temos o federal. Então, esses desmandos não vão acontecer aqui. Quero aqui trazer essa palavra de tranquilidade para os senhores, que isso não vai acontecer aqui. Tá? Umas coisas assim, bizonhas que a gente escuta aqui, e eu tenho ouvido fora daqui também, elas são muito bizonhas. Isso não pode acontecer. Situações como as colocadas aqui pelos senhores. Nós não vamos permitir que aconteça. Pode ter certeza, os vereadores estão atentos com isso aqui, e eu tenho certeza que, muito além de defender o prefeito, defender o secretário, defender o governo, defender o partido político, esses senhores estão aqui, estão muito atentos com essa situação, e que é muito maior que qualquer partido político, o meu ou de qualquer um dos vereadores aqui. Então, nós vamos ter uma reação diferente sobre esse assunto. Se os senhores quiserem fazer a associação, nós vamos apoiar. Está colocado aqui para os demais vereadores, já que terão todo o apoio para fazer uma associação. Eu só acho lamentável que isso tenha que ser dessa forma, para depois ficar fritando bolinho, tá? Para conseguir essas verbas para uma coisa para outra. Por favor. Aproveitando a conversa do senhor, né, todos nós que temos filhos autistas necessitam de médicos e medicamentos. Né? E assim, todo mês, nós não conseguimos, às vezes, os remédios que o nosso filho tem que tomar controlado, e nós vamos lá e compramos. Né? Porque nós vamos lá e não tem falta. E assim, nós estamos se prontificando a abrir um app para estar ajudando a arcar com os custos da escola. Né? Ótimo. Mas a obrigação é do governo. Né? Então, são pacientes crônicos. Uma situação que, de repente, não vai se mudar assim, como alguém que vai precisar tomar uma medicação por 30 dias ou por 2 semanas. Em princípio, são pacientes crônicos. E tem lei sobre isso. Tá? Então, os senhores podem ficar tranquilos que não estão abandonados, podem ter certeza disso, eu já garanti a senhora quando a senhora esteve nos procurando, tá? E nós vamos apoiar. A associação vai sair, se os senhores quiserem que saia, vai sair, com certeza, nós vamos apoiar. E essas colocações aqui do secretário de saúde, dessa forma, tá? O secretário está bastante equivocado com a nossa gente são bentense. Eu não sei como é que era em Campo Alegre, como ele tratava o povo em Campo Alegre quando foi prefeito, ou como trata até hoje. Nós não vamos permitir que esse senhor venha aqui tratar o povo, nossa gente, com grosserias, com estupidez, dessa forma como tratou a senhora. Quer dizer que a senhora não pode se meter no assunto, porque o seu filho já morreu. Isso é monstruoso. Tá? Então, a senhora conta com o nosso apoio, tanto aqui na casa, quanto no rádio, no que for preciso e necessário, nós vamos apoiar. Eu quero agradecer por terem vindo, e eu acho que fica aqui as nossas desculpas, né, por ter gente desse tipo ainda no mundo, com formação superior, com doutorado, para ser tão ignorante, tão estúpida, para tratar uma mãe dessa forma, é realmente lamentável. Quero agradecer a palavra aqui, senhor presidente. Muito obrigado. Eu serei o último a falar, mas se algum vereador ainda quiser fazer alguma coisa aqui. Vereador César, senhor presidente, o por senhor me favor. permite, eu não sei se vai ter palavra livre ou não, pelo sim ou pelo não eu vou me abster, e eu vou pedir autorização do plenário para deixar o plenário nesse momento. Eu já anotei todos os dados, eu reafirmo meu compromisso. Ainda nessa semana, no início da próxima, nós nos reuniremos e trazemos o esclarecimento dos fatos. Obrigado, tá? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Obrigado. Eu também, dona Andréa, a gente já conversou, a gente teve
nós tivemos uma satisfação muito grande de trazê-los hoje aqui. Até porque essa é uma questão bastante humana, né? Eu, nesse ponto, sou bastante sentimental nessa questão. Aí a memória me fez voltar um pouco para trás, quando a gente via o início das atenções sendo voltadas para pessoas que têm o autismo, né? Aí eu me lembrava da Giovana, né? Inclusive naquele dia à noite lá quando nós fomos lá na inauguração da sala do autismo, e de repente a notícia de que vão fechar, quer dizer, o prefeito esteve presente, né? O prefeito, nossa amiga, esteve lá presente, e de repente vão fechar. Então, não fizeram essa inauguração, porque isso faz pouco tempo. Mas quando um dia eu vendo a Giovana, né, com uma criança, já um jovem, andando a cavalo, né, e eu perguntei para ela, né, porque eu também desconhecia totalmente o que se iniciava ali, né, e ela me dizia de que a coordenação motora dessas crianças é muito importante também, né, e o convívio dessas crianças, né, que eu tenho certeza que ninguém pede, né, Deus manda e vocês com amor, com muito mais amor do que se fosse uma questão comum de filhos, né? Então vocês, nós aqui temos que apoiar, e vamos apoiar, pode ter certeza, podem ter certeza, os pais, as mães que estão aí, vocês vão ter nosso apoio, porque vocês, além de ter esse problema, não é problema, existe, vamos tocar o barco para frente, mas vocês têm que ter um amor maior do que, vamos dizer, no nosso caso, assim, né? Tudo bem, mas o amor que vocês têm que dedicar, porque essas pessoas precisam de amor. A dona Andréa me contava de que antes do Dudu participar da escola, não enxugava a louça, não sabia lavar uma louça, não fazia nada. De repente ele começou a desenvolver algumas atividades, né, dona Andréa? Então, é isso que os pais esperam, é isso, introduzir isso aí. Não mandar lá para onde querem ser mandados agora. Nós não podemos concordar. Então, eu quero aqui, em nome dessa Casa de Leis, né, eu quero colocar a casa à disposição de vocês, voltem sempre quando for preciso, se precisar do apoio aqui, como o vereador Godoy, vereador Malon, todos os vereadores que me antecederam já colocaram, em se colocar à disposição para fazer o estatuto, qualquer coisa, nós estamos aí, a casa também está à disposição, com toda a estrutura da Câmara de Vereadores, a gente deixa à disposição de vocês, porque eu sempre digo, eu tenho dito isso muitas vezes, muitos vereadores que aqui, às vezes me acompanham, vamos dizer, a própria PAI é uma instituição, né, voltada a uma coisa justa, uma coisa humana, uma coisa nobre, né, e o Centro de Autismo também. Então, eu não vejo sentido nenhum, tem que fazer a associação do Centro de Autismo de moradores, sei lá, de pais, ou sei lá o quê, tem que fazer, vamos fazer, buscar apoio das empresas, nós vamos também solicitar, vamos buscar ajuda para se manter, né? Agora, o que nós não podemos é dizer, ignorar isso aí não existe, para nós tanto faz, não é assim, não é assim. O problema, ninguém quer o problema, ninguém pede o problema aparece e quando as pessoas se dedicam, as pessoas com amor maior do que às vezes que nós assim não temos esse problema, né? Mas nós temos que apoiar, não tem nada que não apoiar porque não tem sentido nenhum. Nós temos que apoiar porque a gente conhece problemas de antes da existência da própria PAI em São Bento, antes do Centro de Autismo existir em São Bento, onde posso ser abrigado, a gente conhecia problemas de apaianos que viviam em casa, um problema
um problema, sabe? A gente via isso, acompanhou isso em algumas famílias, e daí, então, para mim, uma das maiores alegrias que surgiu na época, né? Há muitos anos atrás, eu sempre tenho dito que a primeira coisa que a prefeitura fez foi fazer camisetas para pai, né? E eu usava uma camiseta, eu era secretário do município, tinha lá meus 20 e poucos anos, pai, né? E uma senhora perguntou para mim, mas, Ed, deixa eu te perguntar uma coisa, você usa por que você usa a camiseta da pai? Isso não tem problema para vocês? Para mim, eu uso isso com o maior orgulho, né? Tanto é que eu ganhei mais uma camiseta de presente da pai agora, recentemente, né? Um tempo atrás, e está guardada lá em casa, está lá bem bonita, né? A hora que der a oportunidade, vou usar. Até disse, vou guardar como um troféu para mim ali, né? Porque a gente se dedicou, a gente ajudou, né, ajudou a construir, trabalhou lá junto, e hoje é isso que nós queremos fazer com o Centro de Autismo. Então, naquele dia que nós fomos lá, na inauguração, naquela sala de autismo lá, como nós falávamos, eu acho que isso veio para ficar. Não tem ninguém vai tirar isso aí, não. O vereador Marco Reis, inclusive, sabe disso. Isso é uma coisa, isso é uma coisa de vida. Isso não tem negócio. Fecha agora, todo mundo vai para casa, e como é que fica isso? Isso não existe. Isso é que nem fechar uma escola normal. É igual a mesma coisa, não tem nenhum. Hoje são 42 famílias, mais ou menos, lá, né? 42 famílias, né? Quer dizer, é uma escola, e essa tem que existir. Então, eu quero dizer aqui, como presidente dessa casa, como vereador, como cidadão também, contem sempre com o nosso apoio, contem com o meu apoio. Se tiver que buscar apoio em qualquer empresa, em qualquer lugar, além do apoio público, conte com a gente, conte comigo que nós vamos atrás, nós vamos buscar, porque esta é uma questão humana. E nós temos aqui, para vocês, pais, desculpe o chamado de vocês, mas para os senhores e as senhoras, mas eu tenho que dizer que aqui nós temos que tirar o chapéu. Nós temos que tirar o chapéu para os pais, para os professores que se dedicam, né? Porque também não é qualquer um que quer ser professor na escola, nem da pai, nem do autismo, né? Então, nós tivemos lá na palestra, lá na Univille, lá, sobre a questão do autismo, é uma questão mundial, lá foi colocada, e quantas vão ter em cada família, e tantas pessoas, tantos autistas. Isso é uma questão que existe. Nós não podemos ignorar. Não podemos ignorar, porque se nós ignorarmos isto, nós, cidadãos, somos os ignorantes. Nós somos os ignorantes. Entende? Nós somos ignorantes. Eu não vou ignorar nunca. Vou sempre estender meu apoio, meu amor a vocês. Eu quero cumprimentar vocês de ter vindo aqui, né? Cumprimentar. Me sinto orgulhoso de ter feito o requerimento e a Câmara ter aprovado, de vocês poderem vir aqui explicar. Porque são muitas coisas que as pessoas às vezes não sabem. Aqui tem muitas pessoas nos assistindo. Depois eu vou dizer as pessoas que visualizaram e estão assistindo a sessão em suas casas. São 67 até o momento no site, no Facebook, 40 pessoas estão ao vivo em casa, né? São 58 pessoas assistindo em casa, famílias assistindo em casa, 659 visualizaram até o momento essa sessão. Então todos acompanharam e sabem que esse problema existe. Se esse problema existe, vamos ajudar. Como é que nós podemos ajudar? De todas as maneiras nós podemos ajudar. Dando amor, dando afeto, dando carinho, abraçando, entende? Não só os alunos que têm o problema, aos pais também, né? Então, os cumprimentos dessa Casa de Leis, né? E conte conosco, estamos aqui para isso. Essa Casa de Leis existe para trabalhar na fiscalização dos atos do Executivo, para apoiar instituições, a escola, a saúde, a educação e tudo. E vocês fazem parte da educação. Então, eu quero... Pois não, por favor, pode só usar finalizando o microfone, aqui, por favor. A gente tá dizendo, nós deixamos bastante aberto essa sessão, eu nem vai ter palavra livre, nada, porque eu acho importante, hoje, vocês estarem todos aqui para trazer e mostrar, não só para nós, mas são 600 e quase 700 pessoas que também já viram e sabem da existência agora disso aqui, é importante. Por favor. Eu queria só deixar uma coisa que foi esquecido de ponhar aqui hoje, é que todo autista, ele depende de um acompanhante na escola. Nem meu filho, ele vai no centro de autismo, mas quando ele vai na escola normal, ele vai todo dia da semana normal.
Então, se ele não tiver atendente, que já aconteceu, de a atendente teve que sair, e ela disse, ela repunhou outra, só que como ele não está no costume com a outra, então ele não queria ficar, eu tive que sair do serviço, lá buscar ele. Então eu peço que aconteceu, que eu soube por boatas, que não sei como lá aconteceu, que tiraram uma atendente de uma mãe. Então imagine como é que fica o desespero da mãe e o desespero da criança. Como é que uma criança vai ficar dentro de uma escola de aula, que ela não é igual aos outros, normal, sem uma atendente, né? E eu queria pedir mais uma coisa, uma mão para vocês, se vocês puderem, divulgar o autismo, né? Poder divulgar eles na televisão, no jornal, que até hoje a gente não vê, né? A gente divulga entre nós aqui, pais, que todos são pais de autista, né? A gente divulga por telefone um para o outro, mas se vocês pudessem apanhar no jornal, mandar... Quanto mais espaço eles tiverem, melhor, que daí tem mais conhecimento deles, né? Mais pessoas vão conhecer. Muito obrigado. Obrigado a você, né? Obrigado. Eu vou deixar agora para vocês. Só em questão de conhecer, né, assim, para não achar que eles são mal educados, né, porque muitos autistas, né, muitos autistas passam por mal educados, né, isso é assim, porque eles têm umas reações que pela sociedade não é vista como educados, né, isso é bem normal, ser super sinceros, né, eles são super sinceros, eles vão dizer aquilo que eles estão pensando, não. Então, às vezes as pessoas interpretam mal, né? Então, o conhecimento é para não ter preconceito, né? Então, se você tem conhecimento, você não vai ter preconceito. Vocês são umas heroínas aí, por favor, por favor. Posso só... Então, agradecer aos senhores vereadores, né, pelo espaço e por esse afago para nós como os pais, que estávamos muito aflitos, e muito obrigado pelas palavras de vocês, e a gente fica feliz que pode contar com apoio, né, e principalmente que temos aliados, né, porque a gente não sabe até onde é verdade, até onde é fato, até onde é conversas, e a gente é leigo no assunto, e internamente na prefeitura não tem esses acessos. Então, muito obrigado e estamos muito satisfeitos. Presidente. Vereador Fernando Malão, fala. Presidente. Vereador Marcos, por favor. Eu só queria, depois de todas as explanações que foram feitas aqui, eu queria só deixar um comentário final, justamente sobre essa questão que foi falada ali de boatos ou de falta de informações, né? Só para não parecer para quem está nos assistindo, ou até quem veio aqui hoje prestigiar, que não há nada da prefeitura que diga que o Centro do Autismo vai fechar. Nunca foi falado que ia fechar, nunca a prefeitura se posicionou pelo fechamento do Centro do Autismo. Só para não parecer que, depois da explanação, que o pessoal vem aqui, iam fechar, agora não vão mais, porque foi... Não, nunca foi dito que ia fechar. Então, foram informações desencontradas, é bom que a gente esclareça, é bom vocês estarem aqui para explanar isso, mas só para não parecer que daí, de repente, iam fechar, agora desistiram de fechar, porque a gente foi feita alguma pressão na Câmara. Na verdade, não tem nada de fechamento, nunca foi falado de fechamento, nunca teve uma posição oficial da Prefeitura sobre o fechamento do Centro do Autismo. Mas que bom, isso reforça ainda mais a importância do Centro do Autismo. E eu acredito que quanto mais as pessoas souberem da importância dele, melhor, mais... forte ele será, para que nunca aconteça realmente dele fechar. Mas não há nada disso e isso não passou num boato. Só para ver da importância, por exemplo, desse assunto, tem pessoas aqui, dos Estados Unidos assistindo a sessão. A sessão, né? Online, pela internet. Aqui o registro, aqui eu só queria fazer esse registro também e agradecer. Eu não sei que deve ser alguém que conhece São Bento e tem acesso aqui, então assiste de lá, assistindo. Gente de São Paulo assistindo, né? Então, quer dizer, é importante isso, esses acessos são muito importantes. O vereador só uma questão de ordem, senhor presidente. Eu já tenho um compromisso, eu tenho que me ausentar. Pois não, vereador. Desculpas, mas eu tenho que me ausentar. Obrigado por terem vindo, pode contar com o meu apoio. Obrigado, vereador Fernando Malão. Senhor presidente, só queria complementar a angústia e o anseio do pai, perdão, eu não sei o seu nome, mas o autista, sim, ele tem que ter um certo grau de confiança para com a pessoa, senão ele também fica, vou falar a palavra arredio, ou, né, tem um comportamento certo, diferenciado. Por isso que é importante, o que também foi citado, que esses professores que estejam atendendo a essas crianças não sejam professores transitórios ou ACTs, para que de tempos em tempos mudem. Então, a importância disso é que, sim, tenham professores que, né, tenham uma continuidade. Eu gostaria só de reforçar isso, eu sei que já foi citado, mas eu vi o anseio do Evandro, né, que você... Né? Então, eu gostaria de citar. Senhor presidente, eu não sei se nós vamos ter ainda a palavra, né? Então, mas depois eu faço uma complementação para não tomar
Tá? Muito obrigado por vocês terem vindo, contem conosco. Perdão, queria ainda, então, reforçar que bom que o vereador Marco, né, garantiu que não vai fechar, também foi uma informação aí, né, eu sei que às vezes os boatos acontecem, mas se foram boatos, devem ter havido alguma coisa que gerou essa expectativa, né? Só, dona André, é que justamente a solicitação para que eles viessem hoje aqui é justamente sobre essa questão que foi levantada, né, de que haveria o fechamento aí, senão, né, continuava normal e tal, mas então eu gostaria que a senhora fizesse suas colocações. Boatos do Dr. Manuel, então, porque ele falou que quer incorporar os autistas ao CAPS. Então, ele falou para mim e para mais 2 mães. Então, boato que ele afirmou. E como eu disse, ele falou que eu não tinha que me meter, que meu filho já tinha morrido. E ele não precisava de opinião de pai nenhum para resolver isso. E falou também que ele não teria que obedecer TAC nenhum. Vereador Marco, por favor. Com relação às palavras do Manuel, não vou dizer aqui, né, não estava junto, não ouvi, não vou defendê-lo aqui, mas o Centro de Autismo é uma responsabilidade da Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação nunca se manifestou pelo fechamento dele. Então, por parte do governo, por parte da Secretaria de Educação, não passa de um boato, né? Sobre as falas dele, não posso, não estava junto, não vi, não ouvi, então não vou comentar sobre isso. Rei Sabino, por favor, vereador. Senhor presidente, de fato assim, como eu já disse, aqui nós não deveríamos estar para defender o governo nessa ou naquela situação. Não defendemos o governo. Nossa obrigação aqui é defender a população. Independente de partido, independente de situação ou de oposição. Nós tratamos projetos, votamos projetos. O vereador Marco Reis está empenhado aqui em defender o governo, me dá essa impressão, me desculpe aqui, me dá essa impressão, o senhor está a todo momento numa defesa do governo. Essa questão, né, esta mãe veio aqui e já fez a colocação no início. Doutor Manuel Delombo, secretário de Saúde, disse que vai cortar. Vai fechar, vai encampar. Isso, se ele quiser fazer, vai ser por cima da secretária Rosemaria, vai ser por cima do prefeito, que vai fazer. E nós estamos dizendo que ele não vai fazer. Né? Estamos tranquilizando esses pais, os cidadãos que nos ouvem, que ele não vai fazer. Né? Então, o senhor me desculpe, mais uma vez, né? Nós temos que observar um decoro aqui, eu quero observar, e dizer, porque a impressão que nos dá é essa. Né? O senhor está numa luta aqui de defender o governo. Tudo bem, o senhor é vereador do governo, da base do governo, mas nós temos que observar isso aqui. Há um compromisso nosso aqui com a população. Né? Eu tenho certeza que o senhor está muito atento a isso. Vem os pais aqui numa ansiedade, numa preocupação, que nós podemos sentir essa preocupação aqui, e eu entendo que a única coisa que nós temos que fazer é tentar despreocupá-los, tranquilizá-los, de que realmente o governo vai trabalhar para o povo, porque é para isso que existe, só para isso que existe executivo, legislativo, judiciário, não existe para outra coisa. Não tem outro objetivo, outra função, outra razão de ser. Então, nós queremos vamos continuar tranquilizando os senhores pais aqui, de que isso vai continuar funcionando e vai melhorar, de preferência vai melhorar. O secretário, sim, falou que queria fechar, que queria encampar, que queria aglutinar. Então, se é pressão da Câmara ou não é pressão da Câmara, não sei, mas não vai fechar e não vai deixar de funcionar, e o trabalho que nós vamos fazer aqui é tranquilizar os pais e que vai melhorar. Muito obrigado, senhor presidente. Posso, presidente? Por não, com você. Só por ter sido citado, né? Com certeza, o primordial para mim é defender o interesse da população. E o interesse de todos que estão aqui é que o Centro do Autismo continue. E se a questão é do secretário de Saúde, e como eu falei aqui, quem é responsável pelo Centro do Autismo é a Secretaria de Educação, o secretário de Saúde não vai fechar um serviço que a educação presta. Então, é por isso que não é só uma questão de defender o governo, mas a gente tem que ser realista, vereador Sabino. Se, por exemplo, o presidente do IPRESB falar alguma coisa lá do Centro do Autismo, ele não tem autonomia para isso, assim como o secretário de Saúde não tem autonomia para decidir pelo fechamento ou não do Centro do Autismo. Então, com certeza, a minha preocupação principal, antes de defender o governo, que muitas vezes defendo sim, pois sou vereador, e estou lá vendo o esforço do governo em trazer um melhor atendimento para a população, mesmo com todas
as deficiências de recursos e falta que a gente tem, o primordial nessa questão é a preocupação que os senhores têm com relação à manutenção do centro do autismo. E eu acho que é isso que tem que ficar claro, que não há nenhuma manifestação formal ou do governo, do prefeito ou da secretária de Educação em fechamento do centro do autismo. E eu acho que a gente tem que cuidar muito com as palavras que a gente usa aqui, porque a gente pode parecer um discurso fácil, é muito fácil às vezes falar para a população com um discurso que todo mundo gosta de ouvir, mas a gente tem que ser muito realista, porque eu vejo, né, o senhor na mesma fala que o senhor usou agora há pouco, o senhor disse que é um absurdo, e eu acho um absurdo também, se o secretário falou isso para a senhora, né, que não pode mais se meter, né? Falou porque tinha duas mães comigo. Isso, então assim, se essa fala dizer que a senhora não deve mais se preocupar com isso porque seu filho já morreu, é um absurdo, é o mesmo absurdo de escutar o vereador dizendo que bom que o Luiz Henrique já morreu. Porque ele também tem família, ele também tem pessoas que se preocuparam com ele. Então, assim, é a mesma coisa. Então, assim, para os outros eu acho um absurdo, mas eu falo a mesma coisa. Então, vereador, eu acho que a gente tem que manter uma coerência, manter um discurso aqui, não só para agradar quem está nos ouvindo, mas sim para ser coerente com os trabalhos que a gente faz. Por isso que eu não achei correto, porque é um absurdo mesmo. E nas duas falas, a mesma fala que o secretário fez para a senhora é a mesma que alguém da família do Luiz Henrique pode achar da fala que o senhor fez sobre ele. O senhor me permite falar aqui? A questão do Luiz Henrique, eu falei já do começo, o Luiz Henrique fez um favor de sair desse mundo, tá? Porque ele prejudicou, tá? Ele prejudicou, com todo respeito à família, se nós vamos colocar a família, então eu vou colocar aqui para o senhor o nosso respeito à família, tá? Caso venha alguém ouvir, não tem problema, isso aqui está público para o mundo. Agora, o que ele prejudicou de gente com essa atitude de colocar 36 secretarias regionais para o povo pagar, hoje, a valores de hoje, 2017, 600 milhões de reais, cabide de emprego, simplesmente cabide de emprego. Isso vem de anos e anos, essas agências, secretarias regionais primeiramente, e depois agências. Simplesmente porque ele queria cabos eleitorais, cabide de emprego. Então, eu acho que o próprio criador já tomou uma providência com isso. Esse não incomoda mais. Tá? Eu vejo aqui a sua sensibilidade com o governador Luiz Henrique, tá? E coloco e reafirmo, tá? Isso sabe, era uma situação, uma pessoa nefasta, tá? E essa já não está mais aí. Quero reafirmar o que eu disse. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Eu quero mais uma vez agradecer a vocês, né? E não vou dizer que essa questão do autismo, vamos dizer, muitas vezes, isso é um problema. Não, não é problema. Esse problema não é problema. Isso é uma questão de existência, né? E eu tenho certeza que não só o apoio da Câmara, o apoio de toda a comunidade de São Bento do Sul, vocês vão receber, podem ter certeza. Isso, hoje pelo menos mostramos para toda São Bento do Sul, né? Todo mundo tomou conhecimento, nós temos certeza que muitos nem sabiam da existência disso aí, né? Nós sabemos que estamos no dia a dia, aí, né? Mas muitos não sabem, então passam a saber e podem ter certeza que todos vão colaborar. Eu mesmo, por exemplo, colaboro com Escola de Araquari, Escola não sei da onde, uma série de coisas que tem lá, débito, que fazem para ajudar, essas questões assim. Mas quero aqui agradecer a presença dos pais, das mães, vou usar o nome do filho do meu querido amigo, de saudosa memória, Helena Quitchoff, Odair Camárcia, né, em nome de vocês, né, agradeço em nome de vocês, se me permite usar, agradecer a todos os pais e mães que aqui vieram nessa noite, né, nos deram a honra da presença, de assistir essa sessão, né, e expor os fatos que existem, né, e dizer mais uma vez, contem com o nosso apoio, né, com todos os vereadores, indiferente de partido, de cor partidária, porque, como eu sempre tenho dito, quando nós nos elegemos, nós temos que vir para cá, para a Câmara de Vereadores, com um único objetivo e com um partido. O partido se chama São Bento do Sul e o apoio que nós temos que dar é para a comunidade de São Bento do Sul em todos os setores. Então, dona Andréa, muito obrigado a vocês todos, né, que vieram aqui. Leve nosso abraço aos filhos, né, e a senhora, os parabéns em dobro por continuar nessa luta, né? Não porque aconteceu o problema, surgiu esse problema da perda e desistiu. Então, em dobro para a senhora, né? E parabéns a todos vocês também, né? Que se dedicam assim com esse amor triplo, às vezes até quíntuplo, porque
Às vezes vocês têm que buscar as forças que, né, que às vezes nós reclamamos muito, isso aí, não sei o que, né? Nós sabemos o que é, nós queremos então cumprimentar vocês por tudo que vocês têm feito pelos filhos, né? Continuem assim e conte com o nosso apoio. Isso é importante. E a comunidade estará em apoio a vocês. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, né? Vereador Jaime, por favor. Senhor presidente, só duas coisas bem rapidinho. Como não vamos ter a palavra livre, só gostaria de lembrar que hoje, 18 de outubro, é dia de São Lucas. São Lucas, médico de homens e de almas. Então, em atributo a isso, é que hoje é comemorado o dia do médico. Então, deixar registrado os parabéns. Como não tive na sessão de segunda-feira, não pude fazer uso da palavra livre, também gostaria de registrar que dia 15 foi o dia do professor, então meus parabéns a esse profissional também dedicado. E que no sábado vai haver uma campanha de distribuição de panfletos pelo Rotary, no combate à poliomielite. Dia 24 vai ser o dia da campanha. Esse mal, poliomielite, para quem não conhece, é a paralisia infantil, que ainda assola alguns países menos desenvolvidos, e o Rotary ele é um dos principais, se não o principal, fomentador dessa campanha, e ele tem o objetivo de, até o ano 2025, erradicar a poliomielite do planeta. Então, seria isso. O dia oficial da campanha da vacinação será no dia 24 de outubro, mas sábado o Rotary Club, inclusive eu acho que é do vereador Marco, estará promovendo propagando para que realmente no dia 24 haja o comparecimento da população para que seja feita a vacinação. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Também, só para registrar, mais pessoas continuam nos acompanhando ainda. Edilson Spoletti, André Valentim Wozniak, Carmen Bielinski, Goretti Elke, Cislavo Corsias, Sebastião Mauro Wagner, Raul Ferraz, Oriane Weistreit, Francisco Plichowski, Sodenine Spuzinski, Marlene Weiss, Ana Maria Magali, Tomás, Miriam Terezinha Voitlot. Essas pessoas também nos acompanham de suas casas, nos dão a honra de ter acompanhado a sessão na noite de hoje. Serão feitos os registros, vereador Jaime? Cumprimentar também todos os médicos, então, né? Nossos cumprimentos em nome dessa casa também, né? Aquelas pessoas que também se dedicam aí dia e noite, né? Não tem horário, não tem tempo nenhum, tem que estar trabalhando à disposição da comunidade. Então, os parabéns e, em seu nome, também cumprimentar os demais médicos de São Bento do Sul e de todos os médicos do Brasil, enfim. Não havendo mais nada a ser tratado, então agradeço a presença do trabalho dos seus vereadores e agradeço a presença de todos que nos acompanharam nesta noite, né? Leve nosso forte abraço a todos, né? Seus filhos, todos, né? E convoco os seus vereadores para a próxima reunião ordinária que se realizará no dia 23 de outubro, às 19 horas. Encerro essa agradecendo a presença de todos. Está encerrada a sessão.